Alô, nação rubro-negra! Vitória! Vamos, meu leão! Vamos curtir a podcast Barradão Raiz! Vitória! Alô, nação rubro-negra! Estamos de volta com um programa que é a sua cara, é a cara do torcedor rubro-negro, o programa com os melhores comentaristas, os comentários mais bem fundamentados da crônica esportiva baiana. É o podcast Barradão Raiz, que já toma conta dos rádios, das plataformas de áudio de toda a cidade. Podcast Barradão Raiz está para vocês em todas as plataformas digitais, YouTube, Spotify, todas elas aí, pode botar lá, podcast Barradão Raiz, que estaremos juntos. Hoje o programa está aqui completo, minha bancada, o time já está escalado, vocês conhecem eles, mas antes de falar o nome deles, que vocês já sabem, eu quero falar que estão todos muito frustrados, balde de água fria na noite de ontem. Você, torcedor, já tá ligado. O Vitória e Confiança se enfrentaram na noite de ontem, sexta-feira, dia 4. O Barradão, em partida válida pela Série B, e o Vitória, com 2 gols de Léo Ceará, ficou 2 vezes em vantagem no placar. Mas, infelizmente, torcedor, tomamos uma virada num apagão incrível, que minha bancada vai comentar tudo sobre esse jogo, e a bancada você já conhece. É o Rubigol, o incisivo, é o olhar da beira do gramado, Rodrigo Maroto, é o mais bem informado, o Álvaro Rodrigo, o Rodrigão, e é o nem melhor nem pior, apenas diferente, o Lucas Pitombo Índio. E eles estão aqui, todos juntos e misturados, prontos para comentar tudo o que aconteceu em Vitória 2, Confiança 3, que rolou ontem, numa sexta-feira à noite, dia 4/12, tudo levava a crer a ser um grande final de semana, a Vitória encostar no G4, mas não foi isso que aconteceu. E falar na noite de sexta-feira, aquele jogo bacana, todo mundo fica esperando o final de semana ser maravilhoso. Eu quero começar hoje com o Lucas Pitombo Índio, ele que nos dá aqui sempre um pré-jogo, as expectativas. Quero chamar ele na minha bancada. Mas calma aí, segura aí, a produção falou que eu tenho uns abraços para mandar antes de chamar o Lucas Pitombo. Eu quero mandar uns abraços especiais aqui. Primeiro é para o Elinaldo Silva Santana. Ele disse que não perde um podcast, pediu um abraço, ele que é de Alagoinhas, Bahia. Maravilha, olha aí, o podcast Barradão Raiz chegando longe, sempre nos interiores baianos, todo mundo ligadinho também no podcast Barradão Raiz. Quero mandar também um abraço para o grande Diego Bezerra, outro ouvinte assíduo aí do podcast Barradão Raiz, lá de Juazeiro, o pai da Lorena e do João Pedro, ouvinte assíduo, valeu Diego Bezerra, chegue junto também com o podcast Barradão Raiz. E aí, galera, eu também quero falar o seguinte, o Spotify, não sei se vocês sabem, ele essa semana aí fez uma brincadeira com os seguidores dele, os assinantes dele, né? Compartilhando os principais programas que a galera ouvia, compartilhando quais são as principais músicas que a galera ouvia, enfim. E aí, dentre esses programas, muita gente mandou pra gente que o podcast Barradão Raiz era um dos mais ouvidos. Pô, olha que bacana, a gente que começou aí tem pouco tempo, estamos nascendo nessa crônica esportiva baiana, nesse ramo de podcast, e uma galera já tem aí o podcast Barradão Raiz na lista dos principais podcasts do ouvido. Dentre eles, quero citar aqui o Marcelo Rage, que mandou pra gente, advogado rubro-negro, o Rodrigo Age, o irmão dele também, advogado rubro-negro, o Giovanni Brito também falou pra gente, mano, a gente já postou lá nas nossas redes sociais, o próprio Diego Bezerra postou marcando o podcast Barradão Raiz como o primeiro programa que ele ouve mais, olha que bacana, muito legal, viu, galera? Parabéns aí, cola com a gente, o podcast Barradão Raiz agradece bastante vocês aí sempre assíduos. Vamos para o que interessa agora, vamos falar do jogo. Primeiro eu quero falar do pré-jogo, como eu havia dito, e quero chamar o Lucas Pitombo. Lucas Pitombo, Índio, nem melhor nem pior. Fala aí para mim, Índio. Expectativa do jogo aí, sexta-feira à noite. O que é que você sentiu aí, meu irmão? O que é que você esperava? Fala aí, Lucas Pitombo, Índio, venha de lá. Fala, Peck. Fala, amigos de bancada. Como você bem disse, viu? Um balde de água fria. Sexta-feira, início do final de semana, tudo lindo, tudo maravilhoso. Depois de uma goleada fora de casa, primeira vitória do Vitória, desculpando pela redundância. Primeiro, o triunfo do Vitória fora de casa,
uma vitória de 4-1, uma vitória fantástica para a gente conseguir lavar a alma. Então, mais do que nunca, fomos aquele bandido pré-jogo. Cerveja, carne, reforcei o amendoim, tudo lindo. As horas passando, os dias passando e nada de chegar a hora do jogo, vendo notícias, vendo como é que eu jogava o Confiança, tentando estudar o time e aquele negócio na cabeça, né? Que negócio de confiança, rapaz. Confiança de Sergipe. Esse time aí a gente vai dar 2, vai dar 3. A expectativa era muito alta. Tinha depois a live do Gustavo Lima com o Bruno Marrone. Então, um dia maravilhoso para tomar 48 latinhas. Então, tava tudo maravilhoso, né? Aquela expectativa tremenda. Esse final de semana vai ser nosso. Vamos ganhar. Depois vem o Cuiabá, a gente vai ganhar de novo. E o G4 já é quase ali. Aí veio esse freio, veio esse jogo, a gente teve aquele apagão, né? Que mais pra frente vai ser comentado pelos meus colegas, que fez com que o final de semana não fosse mais o mesmo, né? Raiva, a live desliguei, foi horrível, dor de cabeça aqui tá até agora e bola pra frente, né? Vamos ver o que é que vai acontecer aí para o futuro do Vitória. Escalação, concordei com a escalação. Tivemos a volta do Wallace, tivemos o retorno também do Rafael Carioca, que isso até me animou. Pensei o quê? Se com o time desfalcado a gente foi lá no Paraná e deu 4, com as voltas desses aí, a gente vai ganhar, vai jogar, vai ser tudo lindo. Enfim, não foi o que aconteceu e o final de semana está uma droga. Valeu aí, Lucas Pitombo. Tenho certeza que você, torcedor, se identificou em casa também. Você que botou sua cerveja para gelar. Realmente, o Vitória fazia um bom primeiro tempo. O Vitória fazia um bom jogo, na verdade, seguro. E aí tomou esse balde de água fria. Realmente, Lucas Pitombo conseguiu descrever bem a sensação do torcedor rubro-negro, como o Índio bem falou aí. Mas vamos nessa. E quero saber o seguinte, agora detalhes do jogo, que ele, o olhar da beira do gramado, enxergou e vai passar para vocês. Vou chamar o Rodrigo Maroto. Boa, meu querido âncora, Péricles Ataíde, um abraço aí para você, para toda a bancada, para a galera da comunidade rubro-negra, né? Vamos aqui discutir esse jogo. A gente tinha muita expectativa com relação a ele, como bem falado aí pelo nosso grande Diaba, o grande índio, Lucas Pitombo, né? Uma expectativa grande, o Vitória vinha de uma boa sequência, né? Dando a entender que a gente ia conseguir olhar mais para cima com a vitória hoje contra o Confiança. O jogo também tinha muita expectativa, porque junto com o Vitória, o Confiança era a equipe, né, com o melhor desempenho nos últimos 5 jogos em termos de pontuação. Então tinha aí um embate entre duas equipes que vem numa crescente, né, esperando um bom jogo. Com relação à equipe que iniciou a partida, né, houve apenas mudanças forçadas, né, a gente vê que o Rodrigo tem tentado manter a estrutura da equipe que vinha dando certo com ele. A gente teve aí a entrada de César no lugar de Ronaldo, a entrada de Léo no lugar de Ivan, né, e aqui eu aproveito para fazer uma crítica, porque a gente tem um bocado de lateral direito e simplesmente nenhum tem sequência, seja lá por que questão. Van, para mim, o melhor tecnicamente entre eles, não consegue jogar, né? Não consegue jogar o jogo todo, é sempre substituído, e também não consegue jogar uma sequência de jogos por questões físicas, né? A gente precisa resolver isso, nem que ele seja novamente afastado, tratado por fora, alguma coisa, a gente precisa desse jogador Van inteiro, né? Porque quando ele sai a diferença é muito grande. Léo, que para mim é o melhor na sequência, entra também, mas sempre cai muito de produção durante o jogo. Dessa vez foi substituído, segundo o treinador Rodrigo, foi pelo cartão amarelo. Em outras vezes ele foi substituído também por questão física. É um jogador que tem uma questão física muito triste. E nem vamos falar de Leandro Silva, que nem entra mais, e Jonathan Bocão, que entra todos os jogos e quase nunca acrescenta nada, né? Houve aí também a saída do Guilherme Rende por questão de cartão, e aí ele fez a entrada que o Incisivo pediu aí no último episódio, né, que ele entrou com o Fernando Neto fazendo uma trinca na meiuca ali com os 3 volantes mais técnicos. Eu já dou aqui previamente minha opinião, que eu acho que o time ganha tecnicamente, mas perde na pegada. Eu vou falar mais sobre isso durante meu panorama, né? E na frente manteve aí o trio Thiago Lopes, Léo Ceará e Vico. Foi o seguinte, eu esperava um jogo trocado desde o início, mas não foi bem o que aconteceu. O Confiança respeitou muito a equipe do Vitória, mostrando que a nossa melhora foi vista pelos adversários, né? E o Vitória dominava as ações do jogo, né? Tinha a bola, trocava passes, mas não criava chances muito claras nesse começo de jogo, né? Tanto que o treinador fez enxergando muito bem o que estava acontecendo, né?
Matheus Friso fazia ali o local de Guilherme Rende, ou seja, o volante mais recuado, ajudando na saída de bola, mas o Confiança estava muito compactado, não deixando o Vitória conseguir encaixar os passes para os meios mais avançados. E aí ele recuou o Lucas Cândido, né, fazendo ali uma linha de 2 volantes saindo com a bola, e melhorou bastante. E a partir daí o Vitória começou a melhorar na criação. Né, aos 15 minutos de jogo houve o primeiro chute ao gol, que foi ali com o Rafael Carioca pela esquerda, que ele recebe ali uma virada de jogo, corta o zagueiro e chuta. Né? E pouco tempo depois, em uma bela jogada trabalhada pelo lado direito, Vico consegue, que fazia muito boa partida, brigando muito, rola, Léo chega na linha de fundo, tira o peso da bola, e nosso centroavante, que está em fase iluminada, consegue abrir o placar pra gente. Nesse momento, né, a gente começa a deixar a euforia tomar conta, porque o Vitória abriu o placar, vem numa sequência boa, o time confiante, né, tudo para vencer mais uma partida dentro do Barradão. Só que aí, o Confiança começou a mostrar também um pouco do porquê que ele vem em uma melhora. Né? Após o gol do Vitória, não sei se por uma questão do próprio Vitória de tirar um pouco o pé do acelerador, mas eu acredito que muito mais pela questão do próprio Confiança começou a se lançar mais ao ataque, né? Começou a apertar mais, começou a levar perigo para o nosso gol, né? Até que, ali numa jogada muito, muito feia, infelizmente, a bola pegou na mão ali de Fernando Neto, um pênalti bem besta, e nessa o Confiança consegue um empate. César foi bem na bola, quase que consegue pegar, mas o pênalti foi muito bem batido. E o Vitória sofreu o gol de empate, já ali do meio para o final do primeiro tempo. E o Confiança, na minha opinião, o primeiro tempo conseguiu até continuar um pouco melhor, embora perdeu também um pouco do ímpeto depois do gol, e termina o primeiro tempo no empate. Né? Como o Vitória vem numa melhora muito boa, eu tinha confiança sim que o Vitória poderia correr atrás no segundo tempo. Né? A equipe já vem feito bons jogos, fez um primeiro tempo, pelo menos na primeira metade, dominante, chegou a ter 70% da posse de bola, fez o gol, né, mas infelizmente sofreu esse gol. E o segundo tempo começa com o Vitória muito bem. O Vitória voltou muito bem para o segundo tempo, né, criou diversas chances ali no início do jogo, do segundo tempo, com o Vico e o Wallace, em boas defesas do goleiro da equipe sergipana. Né, e nessa sequência, em um belíssimo passe de primeira do meia Thiago Lopes, fazendo aí uma boa assistência mais uma vez, embora seja um jogador, na minha opinião, pouco participativo, mas contando que ele deu uma assistência dessa por jogo, eu vou aceitando, tenho que admitir. Léo Ceará, sem muito ângulo, consegue chutar a bola por debaixo do goleiro, mostrando mais uma vez a fase artilheira que vive o Léo Ceará, colocando a gente de novo na frente do placar. O Vitória, nesse momento, conseguia impor seu jogo contra o Confiança. O Confiança volta a também querer agredir, né? E quando chega ali na metade do segundo tempo, vem o momento mais polêmico aí do jogo, que vem causando muita discussão, que é o momento das substituições. O Vitória ali fez diversas substituições, o Confiança também fez. Né? Vale lembrar que o Confiança também fez várias substituições na mesma hora, inclusive demorou, fez até uma pausa grande no jogo, o narrador ficou todo perdido. Né? O Confiança mudou 4 jogadores nesses primeiros 20 minutos aí do tempo, e o Vitória mudou 3, depois mudou mais um. E foi nesse momento que houve, digamos assim, uma mudança meio rápida. Né? O Confiança, com as mudanças, conseguiu ir para cima. A gente vai discutir isso aí, se foi por causa das mudanças do Vitória ou não. E um momento, para mim, de pura desatenção, né? E falha individual ali tanto do Rafael Carioca como do próprio Matheus Friso. O Confiança consegue fazer um lançamento, o Rafael Carioca toma a bola nas costas. Né? O jogador do Confiança consegue cabecear para trás e o atacante entra livre, o camisa 7 ali do Confiança, para empatar o jogo. E numa sequência muito rápida, num lance muito estranho de escanteio, mais uma bola parada, aí o Vitória sofre a virada, né? Um apagão rubro-negro que fez o Confiança virar o jogo. Nesse momento, a gente tinha aí um terço ainda do jogo, do segundo tempo pela frente, né? O Vitória tinha feito substituições, os meninos entraram, e eu acho que essa pressão deles terem entrado, e logo após isso, o Vitória sofreu os 2 gols, colocou um peso muito grande no time, que tentou ir para o ataque de forma desordenada, né? Não levou muito perigo para o gol do Confiança, e amargou uma derrota muito dolorida. Eu vou te falar, derrotas sempre doem, vocês sabem disso, mas essa derrota foi muito dolorida, em especial por toda a expectativa que a gente estava com relação a esse jogo, e expectativa com relação ao futuro rubro-negro na competição. Olha aí, Rodrigo Maroto trazendo um olhar da beira do gramado, trazendo um panorama completo e detalhado para o torcedor. Realmente foi isso aí que ocorreu no jogo, Rodrigo Maroto, parabéns.
Mas você vem falando aí, Rodrigo Maroto, você deu um panorama, que aí surge uma pergunta que eu vou passar para você mesmo. Você vai me responder. O resultado do jogo foi justo ou injusto para o Vitória? Boa, Peck. Esse tipo de pergunta é bem interessante, porque para muita gente responde de forma mais simplista de que o Vitória vacilou ali e sofreu os gols. Mas quando me perguntam sobre o resultado do jogo, eu tento analisar o jogo como um todo. Quem foi que lutou mais, quem foi que buscou mais pela vitória, que teve boas chances, quem foi que sofreu com azar. E para mim, o Vitória teria que sair desse jogo no mínimo mesmo, bem no mínimo, com empate. Porque foi o time que buscou o tempo todo, né? Foi o time que teve na frente em vários momentos e acabou perdendo o jogo realmente por um tempo muito curto de desatenção em que o Confiança conseguiu virar o jogo. Mas para mim o Vitória foi superior à equipe durante a partida, a equipe do Confiança, e não merecia sair com a derrota não. Eu acho que o empate talvez fosse o resultado mais justo, mas eu acho que o Vitória poderia inclusive até ter saído vencedor da partida. Pequinho, Rodrigo, concordo em partes com você quando você fala do empate. Porque assim, a gente teve uma disputa de um time, os dois melhores times do segundo turno, e agora o Confiança ganhou da gente, infelizmente, no Barradão, e passa a ser o melhor time do segundo turno. Um time bem postado, um time bem encaixado, com algumas peças individuais que acabaram fazendo diferença em alguns momentos do jogo. E para mim, o resultado foi justo. Eles souberam aproveitar o momento de desconcentração do Vitória, as falhas individual, coletiva, e fizeram o gol. A gente não soube aproveitar as chances que teve, o goleiro dele também foi bem, e para mim um resultado justo, 3-2, e no mínimo um empate, como você bem disse aí. Então, torcedor, é isso aí. São muitos temas aí. O panorama do Rodrigo, que o Rodrigo Maroto trouxe pra gente, nos traz também vários temas para debatermos. Eu quero já chamar o primeiro tema. É um tema aí que a rede social tá bombando. E se o tema é polêmico, se o tema repercute, você já sabe que vai estar aqui no podcast Barradão Raiz. E é o seguinte, eu quero falar das substituições. É o tema aí que tá rodando nas redes sociais, viu, pessoal? O nosso técnico, Rodrigo Chagas, ele foi muito criticado nas redes sociais pelo fato de ele ter mexido, o time do Vitória vinha ganhando o jogo, e ele fez 4 substituições de vez, como o Rodrigo Maroto citou aí, né? Foram 3 e depois uma, mas praticamente ali no intervalo muito curto. E aí o próprio narrador e o comentarista do programa, assim, e logo na sequência o Vitória tomou a virada, tomou os 2 gols, assim, em questão de 5 minutos. E aí o próprio narrador e o comentarista que transmitiam na Sport TV o jogo, os dois falaram, não, acho que o Rodrigo Chagas errou aí, mexeu o time todo, praticamente metade do time, o time tomou um apagão por isso, e pronto, a partir daí, meu irmão, foi o tema total polêmico das redes sociais. O pessoal, muita gente criticando, dizendo que o Vitória perdeu por causa disso, porque as alterações, ela deixa os jogadores que entram, não entram no mesmo ritmo, e aí o time fica todo perdido. De fato, faz sentido, mas quem defende acha que não, não teve nada a ver. Então eu quero saber a opinião dele, do incisivo, do contundente, daquele que pisa na cabeça. Vou chamar ele aqui na minha bancada para ele falar sobre esse tema. Rubinho Rubigol, você concorda com as substituições, que são 2 perguntas em uma aí, viu, Rubinho? Primeiro, você concorda com as substituições que foram feitas, 4 alterações de vez? Ponto. E a segunda pergunta você já emenda também. Você acha que foi em decorrência dessas substituições de vez que o Vitória tomou a virada? Com a palavra Rubinho Rubigol com vocês, um tema bastante polêmico nas redes sociais, trazido aqui pelo podcast Barradão Raiz. Fala, Peck, fala, bancada. Primeiro, Peck, antes de responder essas 2 perguntas que muito bem feitas, né? A rede social realmente está bombando isso. Já vou responder, mas antes eu quero falar do absurdo que é ver o meu colega de bancada falar que o resultado foi justo, né? Então, realmente, para analisar resultado é fácil. Então, o ganhou é sempre justo. Então, não precisa perguntar se é justo. O resultado foi muito injusto. O Vitória fez um dos melhores 75 minutos dos últimos anos. Para mim, o Rodrigo achou a escalação perfeita. Para mim, só o Thiago, que completamente destoa desse time, né? E o Van na direita, porque realmente o Léo não dá, mas o restante do time, o Rafael Carioca é essa oscilação monstruosa,
Uma jogada de Pelé e uma jogada de Edivaldo PT, para quem lembra, nas antigas, né? Mas o Rodrigo fez um meio de... O Vitória ontem tocou a bola com facilidade, o Vitória envolveu o time do Confiança no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo dominado, vamos e venhamos, o Thiago acertou um belíssimo passe. Calma que eu vou me colocar na pergunta, mas eu tenho que falar primeiro. Eu não aceito um comentário dizendo que esse resultado foi justo. Porque fica parecendo que o time jogou mal, que o time fez aquela miséria que estava fazendo antes, aquele time de Barroca horroroso, aquele time de Pivete horroroso. Não. O que mais me irritou ontem, fiquei muito triste, né? Tava aqui na fazenda, fazendo aquela festa, né? O churrasco rolando, o Gustavo Lima tocando e o Vitória passando, né? O time fazendo uma bela partida. O Vitória toca a bola no meio de campo com uma facilidade danada, né? Para mim, ele achou a escalação certa do time. Fora Thiago, como eu disse a vocês, para mim esse daí não dá mais, né? Mas dizer que esse resultado foi justo, Pequinho, não, eu não aceito, não acho legal. Esse resultado foi muito injusto. O resultado justo, Pequinho, Rodrigo, me desculpe também, não era um empate. O Confiança foi 3 vezes no ataque e fez 3 gols. O goleiro César não fez nada no jogo, a não ser pegar a bola dentro da rede. Nada. E eu quero que alguém dessa bancada fale para mim o que César fez a mais nesse jogo. Porque não teve. Foi um pênalti bobo e 2 gols. Vamos ao tema importante. A torcida quer saber, o tema polêmico, tá nas redes sociais, o pessoal quer ouvir sua opinião. Mas eu tenho que fazer esse adendo sobre o placar. Mas vamos nessa. Agora sobre as alterações. Peck, é o seguinte. Para mim, a alteração do Léo pelo Jonathan Bocão é uma alteração normal. Todo jogo acontece, faz parte, o momento era aquele mesmo. Para mim, as alterações foram erradas pela quantidade de alterações que ele fez no jogo num momento muito pequeno. Realmente, o jogador ainda está frio. Mas não foi frio, não. Porque ele fez essas alterações aos 69 minutos, né? 24 minutos do segundo tempo e tomou o primeiro gol aos 32, 33 minutos. Ou seja, foram 10 minutos para os caras aquecerem. E aí, Peck, minha opinião é muito clara sobre essas alterações. E eu vou deixar no ar aqui uma situação que você vai perguntar ao nosso bem informado, que ele gosta da base, né? Defensor dessa base horrorosa, que eu tenho raiva, né? Por que entra os meninos da base e os meninos não dão conta? Que bufação dessa base é essa, velho? Você tira um time que estava organizado. Para mim, a ideia da mudança era boa. Não era ruim a ideia da mudança, não. O Vitória tinha perdido espaço mesmo entre as linhas. Eu também tinha reparado isso. Ele foi tentar consertar esse espaço, mas ele confiou na meninada, né? Enquanto os times de fora têm times piores do que a gente na divisão de base, bota os meninos e os meninos rendem. No Vitória é uma coisa diferente. Dudu, você vê um jogo. Gente, eu convido vocês a assistirem um jogo de Dudu no Sub-20. É bonito de ver o menino jogar, rapaz. Mas chega no profissional, parece um bebê chorão. E aí o Vitória perde o poder de marcação, né? Agora, a segunda... Então você concorda com as substituições, Rubinho? Concordo. Não na quantidade de vezes que foi, mas concordo com todas. Não concordo com a base sempre bufar. Quando eu falo bufar, é o quê? Não dá conta. Se ligou? Aí eu não concordo, não. Eu não acredito na base do Vitória. A base dessa transição do Vitória é horrível. E quando você bota os meninos e precisa dos meninos para poder dar sangue em campo, não acontece. E aí terminou de frouxar de vez, não é? E agora, você vai me perguntar, foram as substituições que o Vitória fez o Vitória perder o jogo? Não. Não. O que fez o Vitória perder o jogo foi o seguinte. O Vitória era melhor em campo, o jogo inteiro melhor em campo, dominava a bola, criava chances. O goleiro do Vitória era um mero espectador, não é isso? Mas em futebol existe isso. Existe lance, existe aquele velho ditado, né? Gude preso, sabe como é, Bequinho? Que o time vai lá, faz um lance e só e ganha o jogo. Ontem o Vitória tomou 2 desse, em lances de baba. Uma falha grotesca de nosso lateral, que vai oscilar assim, meu amigo. Uma falha grotesca, uma falha individual mesmo. E o Vitória tomou o segundo gol. E aí, os meninos da base amarelão, né? Tremeram na base. E aquele terceiro gol foi uma gozação, uma tabelinha debaixo da trave do Vitória, né? Então, sinceramente, as saídas das alterações, para mim, foram corretas. Lucas Cândido não tinha mais fôlego para marcar, Thiago não fazia nada em campo,
Léo pedindo para sair, não aguentava mais marcar o Reis do lado de lá. Então, eu não discordo de nenhuma alteração dele. Léo Ceará estava cansado, né, quando ele botou o Jordi. Então, eu não discordo. Agora, quando você entra com essa meninada da base e ela não dá conta, meu amigo, aí não tem jeito. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Agora, não acho que foram as alterações que fizeram o Vitória perder. Para mim, foram lances do acaso do futebol. Isso acontece muito. O outro time domina o jogo, dá um azar e toma o gol e perde o jogo. Ontem eu digo para você, o Vitória deu um azar tremendo. Tremendo. Fez uma bela partida, cara, mas deu um azar tremendo. Valeu aí o incisivo, cheio de tema, cheio de assunto. Torcedor realmente é um tema que desperta muitos assuntos e muitos comentários. Então o Rubinho Rubigol deu a opinião dele. Eu só não entendi muito bem, Rubigol. Eu quero que vocês tentem explicar um pouco melhor, talvez, para o torcedor. O seguinte, você criticou bastante a base, a gente vai falar sobre isso, você levantou um bom tema, realmente a gente vai chamar aqui até o Álvaro Rodrigo para falar sobre esse tema, mas aí você fala que o Rodrigo, ele substituiu bem, mas botou os meninos da base e você não concorda com essa entrada dos meninos da base porque você acha que eles não dão conta. Então, o que aconteceu? A substituição foi boa, não foi? Me explique melhor só esse ponto aí. Pronto, Peck, vou ser mais claro aqui. Vamos lá? As saídas foram excelentes. Os escolheram os jogadores certos para sair. Mas no banco, quando você olha e vê um bocado de menino amarelo que entra em campo, com o time ganhando, com o time jogando bem e não consegue dar conta, Pequinho, é aí que ele prejudica qualquer treinador. O nosso querido Evaristo de Macedo, que fez um bom trabalho no Vitória, ele falava, não tenha jogador ruim no elenco porque você vai ter que usar. Não é? Não que os meninos da base sejam ruins. Não, eles não são ruins porque eu assisto o jogo da base e vejo o Dudu fazer partidas brilhantes como meia de ligação do time da base, né? Mas no profissional, velho, eles tremem. Então, Pequinho, eu concordo com as saídas, só que o Rodrigo, ele é técnico da base. Se ele não confiar nos meninos, quem vai confiar? Não é isso? Então eu não vou botar a culpa em Rodrigo nisso. Eu boto a culpa nesse amarelão que tem na base do Vitória. Né? Os jogadores entram e não conseguem segurar a onda, não conseguem render. Meu Deus, é uma coisa de louco. Então, Peck, entenda, eu concordo com a saída, não culpo o Rodrigo pelas entradas dos meninos da base, mas eu, Rubinho, não boto nenhum jogador da base em jogo de Série B. Porque jogo de Série B é jogo duro. É jogo pra rachar. E essa Série B do Vitória essa Série B do Vitória não, essa divisão de base do Vitória é amarelona. O incisivo aí, pegando o alvo, ele é a voz do torcedor, muito torcedor também pensa igual a ele, e eu vou continuar com você ainda, incisivo, fica aí que tem muita coisa para falar sobre esse tema. E eu quero saber o seguinte, o nosso Rodrigo, o nosso Lucas Pitombo também falou que quer comentar o tema, o Rodrigo Maroto quer comentar o tema, vamos primeiro aqui com o Lucas Pitombo, ele tem um adendo aí para fazer, diz que é rápido, vamos lá, Lucas Pitombo. Boa, falando aí Peck. sobre esse tema do Rubinho. Peck, discordo completamente aí de Rubinho. Para mim, o resultado foi muito em questão das substituições. Não tem condições de substituir 4 jogadores de vez. Os treinadores do Vitória, o próprio Rodrigo, em várias situações, segurou o time, segurou substituição, só mudava uma, depois ia mudar a outra lá no final do jogo com 30, 35. E agora, ele vendo que o Confiança mexeu naquele mesmo horário muitos jogadores de vez, ele foi tentar também fazer a mesma coisa. E foi errado e deve-se muito o resultado a essas mudanças fora de hora e de contexto, na minha opinião. Olha só aí, Lucas Pitombo fazendo um contraponto, sendo totalmente antagônico ao pensamento do Rubinho Rubigol. Peck, posso fazer só um adendo aqui rápido? Desculpe interromper. Segura aí, Rubinho, segura aí, que agora quem vai falar é o Rodrigo Maroto, você vai ter seu direito de resposta. Vamos embora o programa para organizar aqui as ideias. Rodrigo Maroto agora, vamos nessa, a palavra é sua. Então, eu tô numa linha muito mais parecida aí com a de Rubinho, eu queria completar o que ele estava falando, né, que é o seguinte, o torcedor, ele precisa muito ser coerente, certo? Quando o time não muda e recua porque está cansado, o torcedor bate dizendo que o time tem medo, que é medroso, que não quer ganhar os jogos, certo? E Rodrigo mudou o time no segundo tempo, no momento que o Vitória estava vencendo. Eu não sei se quem assistiu o jogo também assistiu o primeiro tempo. O Vitória botou 1-0.
E logo depois que sofreu o gol, o Confiança veio para cima e conseguia levar muito perigo. Então, no segundo tempo, o Vitória estava vencendo o jogo, o time claramente cansado, né? Sendo que 2 dessas 4 substituições aí foram substituições que ele não teve tanta opção. Ele tirou o Léo por causa do cartão, né? Que é um jogador que o pessoal sabe que explora muito, porque ele é fraco na marcação. Tirou o Léo Ceará porque o Léo Ceará pediu para ser substituído, ou seja, na prática, das 4 substituições, apenas 2, né, foram substituições comuns. Foi entrar de Juan Nascimento no lugar de Thiago Lopes, que é cansado desde que começa o jogo, e de Eduardo no lugar de Lucas Cândido, que correu muito e estava esgotado. Então eu só peço para a gente ser coerente e não ficar analisando apenas o resultado. Uma outra situação é que, ao mesmo tempo que o Vitória fez várias alterações, o Confiança também fez, né? Então, a gente tem que ver se também não é mérito do próprio treinador da equipe adversária que colocou os jogadores e conseguiu mudar a cara da equipe dele. Então aconteceram diversos fatores aí que envolveram essas 4 substituições. Não é simplesmente Rodrigo mudou o time todo de vez. Então vamos ser coerentes, vamos parar de comentar resultado. O Vitória mudou. Se tivesse feito 3-1 com um gol de Eduardo, ia falar, Rodrigo é um revolucionário. Ao contrário dos treinadores anteriores, ele faz o gol e ele não recua e sofre um empate. Ele é um cara que botou pra frente o time. Muita gente nos grupos do WhatsApp falou na hora da substituição, aí, ó, o Rodrigo vai pra cima, quer ganhar o jogo. Então vamos lá, comentar em cima do resultado é muito fácil, muito fácil. Então é isso aí, pra mim não foi. A culpa é dos caras que entraram, que Rafael Carioca não acompanhou o jogador, e depois o atacante do Confiança entra sozinho dentro da área, porque Friso, também cansado, não acompanhou ele. Não. Vamos lá, vamos saber, vamos parar de misturar as coisas e vamos parar também de querer achar culpados. Valeu, Rodrigo. O tema é bom, o Rubigol vai falar de novo. O torcedor tá ligado, tá gostando desse debate aí. E se você tá gostando, você vai lá no YouTube também, dá a sua opinião, comenta lá com a gente. O que é que você acha? Rodrigo foi culpado ou Rodrigo não foi culpado? Vamos fazer essa enquete também no Instagram, saber o que é que o torcedor tá pensando aí. E é o seguinte, o nosso Maroto trouxe aí uma ideia que temos que ter coerência. Mas as pessoas que criticam falam o seguinte, que ele realmente estava ganhando o jogo e tirou o Lucas Cândido, que é um cara mais marcador, e colocou o Eduardo. Podia dar certo, podia, mas deu errado, então o torcedor tem direito também de criticar. Vale sim a crítica, mas vou passar a palavra para o Rubinho Rubigol. O Lucas Pitombo, Rubinho, foi totalmente antagônico ao seu comentário e você quase interrompe tudo aqui e agora vai ter a chance de se defender. Vai lá, Rubinho Rubigol, incisivo, fale mais sobre o tema. Rapaz, Peck, Rodrigo falou tudo o que eu queria dizer aí. Eu ia falar um adendo bem rápido na fala de Lucas Pitombo. Beleza, o Vitória mudou 4 e perdeu. E o Confiança mudou 4 e ganhou. E aí? Que mudar 4 perde jogo? Então o Confiança ia mudar 4 e tomar 5-1 no Barradão. Não existe, rapaz. O que existe é claramente você ver, pra mim, se teve algum erro, parabéns, você chamou um adendo muito bom. Que o Dudu no lugar do Lucas Cândido. Se teve alguma alteração errada, foi essa. Mas ele confiou que Dudu ia fazer o que o Lucas Cândido faz. Mas os meninos amarelos da divisão de base do Vitória não faz nada. Não marca, não ataca, não faz nada no profissional. No Júnior é uma festa. No Sub-20, meu Deus, parece que você tá vindo a seleção brasileira. É toque de lado, é virando o cara, é arerê. No profissional, bota uma fralda por debaixo do short. É melhor botar uma fralda, comprar aquelas fraldas geriátricas, Pequinho, pra botar debaixo do short, porque senão eles vão se mijar no campo, de medo. Né? Base amarela. O Vitória tinha que ir a base amarela. Então, pra mim, mais uma vez falando, Rodrigo não errou. Tinha que mexer, o time estava cansado, as linhas não estavam mais marcando. Agora, quando ele olha pro banco e bota 2 meninos amarelos pra jogar, aí você fala assim, Rubinho, mas a culpa é dele então que botou os 2 meninos amarelos. Tinha quem pra botar? Tinha quem pra botar? Que nosso departamento médico também não cura ninguém. Né? Cadê Alisson Faria? Tá em transição há 1 mês. Cadê Juninho Quixadá? Tá em transição há 1 mês. Evandro tem lesão de grau 1, passa 5 meses parado. Aí tem que botar essa base amarela mesmo pra jogar, né? Agora, que os caras estavam cansados, estavam mesmo. Então, mais uma vez falando, mudança de jogo, não influenciando o resultado. Ah, mexeu em 4 perdeu. Beleza, o Confiança mexeu em 4 e ganhou. Eu já expliquei pra mim qual foi a circunstância da derrota. E parabéns, Rodrigo, pelo seu comentário. Eu não procuro culpados. Não vou culpar a base, apesar de estar falando que a base é amarela. Porque você não pode botar a responsabilidade em cima de menino amarelo, de criança. Porque pra mim são crianças, achando que são homens. São crianças, bebê. Compra a fralda geriátrica e bota debaixo do short. Olha aí, o incisivo tá na bronca, viu, torcedor? Eu tenho alguns pontos para falar sobre o que você tá falando aí, incisivo. É o seguinte, de fato, fazendo contraponto também, que o torcedor gosta desse tema.
O Confiança, como o Rodrigo falou e você reiterou, o Confiança também mudou 4 e ganhou. Mas sim, vamos ter que pensar também o seguinte: a mudança de 4 jogadores, quem tem que fazer é quem tá perdendo mesmo, é quem tem que correr atrás do resultado. A crítica é porque ele tava ganhando e fez a mudança de 4 jogadores ao mesmo tempo. Eu tenho essa crítica e para mim, o Vitória ganhando não tinha necessidade de mudar de vez. As mudanças, concordo com você, foram positivas, tinha que ser mudado, os jogadores estavam cansados realmente, mas a mudança de vez quem faz é quem tá perdendo. É essa a minha opinião. Porque o Confiança ganhou, então fica só esse adendo aí. E voltando, o Rubinho Rubigol e o Rodrigo Maroto, também aí reiterando o que o Índio tá falando. Não é o fato de procurar culpados, mas é entender o motivo da derrota. E se há um motivo da derrota, e se há culpados, temos que apontar, sim, de quem é a culpa. Por que não de Rodrigo Chagas? Eu acho que é, sim, uma hora para a gente debater esses temas, e acho muito válido quem pensa em contrário, como o Índio, quem acha que culpado foi o Rodrigo Chagas, que mexeu de vez e mexeu errado, e também entendo, e aí vem a minha opinião. A minha opinião é que os gols não foram culpa das mudanças. Para mim foram gols de falhas individuais, a gente pode debater esse tema também mais para frente, mas vamos nessa, o Lucas Piton também tem coisa para falar ainda aí, tema aí polêmico, Isso. tema de muitos debates, viu? Boa, Peck. Eu também não quero que o Rodrigo saia, mas eu também quero deixar bem claro que eu não quero que ele seja efetivado. Segue o Baba, vai ficando como interino, não vai mudar nada ele ser efetivado ficando como interino, permanece como interino, ainda está em período de teste, e eu não estou jogando ninguém na fogueira não, mas ratificando, para mim, muito da derrota ocorreu por causa das substituições. Que mudasse, mas que mudasse aos poucos, como ele sempre fez. Está registrado aí o comentário. Você vê aqui, torcedor, antagônicos, comentários totalmente opostos. Eu quero saber o que é que você pensa, com quem é que você concorda. Agora, o Rubinho Rubigol, ele trouxe aí, você viu, o Rubigol tá soltando os cachorros em cima da base. E aí eu vou ter que chamar ele, que nem entrou aqui no programa ainda, de tantos debates que tiveram. Eu guardei essa pergunta aqui para ele. O Álvaro Rodrigo, o Rodrigão, eu que venho falando aqui, programa atrás de programa, que ele é o cara, o entusiasta da divisão de base, ele é um cara que acompanha tudo o que acontece na divisão de base, quem tá bem, quem tá mal. Meio que foi suscitado aqui a presença dele para que fale sobre esse tema. E de fato, eu quero deixar claro que eu concordo plenamente com o Rubinho Rubigol. Eu acho que a divisão de base do Vitória é uma coisa muito grave acontece, os jogadores entram e não conseguem corresponder. Vou lhe dizer, eu mesmo não colocaria nunca mais o Juan Nascimento, por exemplo. É um menino que entra, não faz nada, não ajuda nada, não acrescenta em nada e já vem entrando há muito tempo. Então, meu amigão, não dá para você ainda, tomara que você seja um grande profissional no Vitória, mas não dá. Realmente, essa é minha. Eu concordo com o Rubigol, acho que a base não tem um da base aí que você fale esse ano que entrou e falou: não, esse aí dá para jogar na Série B. E aí, o que acontece? Esses mesmos jogadores, como disse bem o Rubigol, chegam na base e jogam muita bola. Campeonato Brasileiro Sub-20, o Eduardo voando, o Juan Nascimento estava jogando muito. Quero então chamar aqui Álvaro Rodrigo Rodrigão, o especialista da divisão de base, e quero que ele tenha a opinião dele, que ele dê a opinião dele. O que acontece, Rodrigão? Por que que a base está entrando no time profissional e não está acrescentando em nada? Não é de hoje, é há muito tempo. Fale um pouquinho sobre isso aí, o que é que você acha que acontece, se você concorda também, é bom frisar, já que você outro dia até votou no Juan Nascimento como um dos melhores em campo. Então quero que você fale também especificamente desse jogador. 2 temas para você aí, Álvaro Rodrigo Rodrigão. Fala, Pequinho, fala, amigos de bancada, fala, família rubro-negra. É muito triste, né, pelo resultado, um resultado indigesto, né? Eu queria começar o meu comentário mandando um abraço aqui ao grande narrador, né, Matheus da Massa, grande parceiro que informou, nos disse que ele acompanha sempre, né, os nossos podcasts, muito bem elaborados, nos elogiou. Queria deixar aqui registrado o nosso grande abraço para ele, da Rádio Excelsior da Bahia. Grande Matheus, forte abraço, meu irmão. Voltando agora à sua pergunta, Pequinho, infelizmente, quando o time perde, a gente tem que ter um bode expiatório, né? Pode ser o treinador, pode ser um jogador, pode ser o gandula, pode ser a torcida que não tem no estádio, pode ser o presidente, o diretor que não contratou. E quando tá ganhando é tudo festa, é tudo mil maravilhas, né? Vamos subir, negou.
Mas, assim, eu queria dizer que Rodrigo Chagas ia fazer 2 substituições somente, ao invés das 3 que ele fez de vez, né? Foi bem claro que quando a câmera mostrou as 3 substituições do time do Confiança, só tinha o Eduardo, que iria entrar no lugar do Lucas Cândido, e o Jonathan Bocão, que ia entrar no lugar do Léo, né? E por alguma coisa que aconteceu, chamaram o Juan Nascimento e ele integrou, né, o trio de substituições. Não sei por qual motivo, mas aconteceu isso. Infelizmente ou felizmente, a gente, ao meu ver, não teriam substitutos melhores do que esses, né? Um por questão física do Léo, né, que já estava cansado e, como disse algum amigo aí de bancada, que já não estava segurando mais o arisco lá, Reis, acho que foi Rubinho, realmente, né, e até porque nenhum lateral consegue jogar 90 minutos, né? E as outras 2 substituições, ao meu ver, eu sendo técnico, eu faria também, colocaria esses 2 jogadores que entraram, né? Porque vai colocar quem? Romison, Gerson Magrão, todos já criticados aqui pela torcida, apedrejados pela torcida, né? Eu colocaria, até porque se eu sou a favor de Rodrigo Chagas no comando até então, a gente tem que se sujeitar também a ele colocar as pessoas de confiança dele, assim como o Barroca tinha os homens dele de confiança, o Pivete, né? Cada treinador tem. E por a gente saber que Rodrigo é das divisões de base, é um técnico do Sub-20, ele vai lançar os meninos da base sim, né? Pode jogar bem? Pode jogar mal? Pode também. Ou não nada a acrescentar, que como foi para mim ontem, nada acrescentou, né? Eduardo até tentou dar umas viradas de bola, muito bem até por sinal, por lateral direito, né? Ele pegando a bola da esquerda e cruzando essa bola para a lateral direita, para o Bocão. Acho que em 2 oportunidades aconteceu isso. Mas assim, eu acho que a derrota de ontem foi clara e justamente não por conta da divisão de base, nada a ver, né? Não acrescentaram, ratifico, não acrescentaram, mas não os culpo, tá? Esse é o primeiro ponto. Para mim, total falha de Rafael no primeiro gol. E 1 minuto depois, um escanteio que foi outra falha geral da defesa, né? De posicionamento, de concentração, de tudo que você tiver que não tenha que ser feito, aconteceu naquele segundo lance ali do gol do escanteio. Foram 2 bolas, 2 jogadas atípicas realmente, mas o primeiro, para mim, foi o prepulsor. Foi o que realmente fez com que o time se abalasse demais, se desconcentrasse demais e levasse o segundo gol. É claro, poxa, mas você bota o Eduardo, que joga muito bem nas divisões de base, né? E a gente espera que ele pegue uma bola e decida um jogo. Todo mundo espera isso, né? Até porque eu acho ele muito bom jogador, né? Mas para ser um craque, falta muito. E para você ter ideia, só um parênteses, Pequinho, até o Wallace virou atacante depois do segundo gol, né? O Maurício Ramos ficou sozinho lá na zaga. O Wallace virou um atacante e até cavou 2 faltas, né? Quis, né? Porque é um jogador já experiente que tem, né, o sangue rubro-negro nas veias. Mas enfim. E a sua pergunta, Pequinho, com relação a Juan Nascimento, Juan Nascimento é um jogador muito leve, né? Muito lépido, né? Rápido, um jogador muito rápido. Nas divisões de base tinha se destacado até o Barroca chamá-lo para o time profissional. Mas na base, na base é uma coisa, no profissional é outra. E a gente entende há muito tempo, não estou falando desse jogo exatamente, que essa transição das divisões de base do Vitória é feita de uma forma incorreta, né? Não digo de ontem, porque eles entraram com o jogo, o Vitória vencendo. Era um momento de entrar e jogar bem, né? Mas levou 2 gols inesperadamente, né, improváveis e não conseguiram dar conta do recado, assim, pela responsabilidade que tinha
de fazer um gol ou de virar a partida, enfim. Mas assim, o Juan, para mim, é um bom jogador. Ontem não teve bem, assim como a equipe depois do segundo gol, do terceiro gol levado, né, pelo time do Confiança. Mas eu não culpo, não boto na parede e vou apedrejar, não vou metralhar por causa de um resultado, né? O Rodrigo, no adendo dele, a fala do nosso amigo Rubinho, falou muito bem, né? Se ele não mudasse, era medroso. Se ele não mudasse, porra, tá vendo jogadores tudo cansado e não muda, né? Aí muda, leva 2 gols, e aí a culpa é de quem? É de Rodrigo? É da divisão de base? Ou é mérito da equipe do Confiança, né? Que buscou, desde o primeiro gol que levou do Vitória, eles foram para cima, acuaram Vitória. No segundo gol levado, que isso para mim tem uma coisa que mudou o panorama do jogo, foi a entrada do jogador Ítalo, do Confiança, logo no começo do segundo tempo, né? É um jogador muito arisco, deu vida ao time, ele trocou um volante por um atacante, né? Ele foi para cima, Daniel Paulista não é besta, e treina muito bem esse time, parabéns, né? E não é à toa que é o melhor time hoje do segundo turno. Perdemos o jogo, estamos muito chateados, queríamos a vitória, apostei no Vitória, mas infelizmente a derrota veio. Então, eu acho que a culpa foi exclusivamente da falta de atenção do time em levar 2 gols em 2 minutos. Valeu, Álvaro Rodrigão. Meio que deu um panorama aqui sobre todos os temas que a gente falou no programa. De fato, ele veio aí pontuando vários temas do programa. Mas, Rodrigão, me faltou você responder a principal pergunta. Você concorda? A primeira pergunta, você concorda que a base não consegue render no profissional? Ponto. Segunda pergunta, o que justifica essa falta de rendimento? Porque os caras são bem na base e não são no profissional. Volto então para você para poder focar nessa base. Aí a pergunta é essa, o Rubigol levantou a bola, criticou e cabe a você responder se concorda com ele ou não. Volta para você, quero saber a base. Não concordo. Falei isso no meu comentário, não concordo, não vou. Ontem, os 2 jogadores que entraram, na minha opinião, deveriam ter entrado. Não renderam, mas não por isso eu vou dizer que os meninos são menino amarelo, são bufões. Eu acho que são meninos, né? Tem 19 anos de idade, 18, nem sei a idade dos 2, mas acredito que 19, mas não concordo que a culpa é deles. E por quê, Pequinho? Na sua pergunta, você pergunta por que eles não rendem, né? Eles não rendem já há muito tempo. Desde a época que eles entraram com a pressão de poder decidir um jogo. E eu falei isso no meu comentário anterior. Exatamente ontem, exclusivamente ontem, os 2 entraram com o Vitória vencendo. Concordo totalmente com isso aí, que era para deixar o time mais leve, né? E eles poderiam demonstrar um ímpeto maior, né? Concordo totalmente também. Mas discordo dizer que a culpa foi deles. Não, pelo amor de Deus, não mesmo. Mas certo, eu também acho que você deu a sua resposta, que não concorda que a culpa do jogo de ontem foi deles. Mas eu tô falando agora, Rodrigo, de uma maneira geral. Por que a base não rende? Você tem essa resposta ou você não concorda também com isso? Não, eu não tenho uma resposta, porque assim, os jogadores tecnicamente são muito bons. Quem assiste a divisão de base, os jogos do Sub-20, né, Sub-18, Sub-17, né, desculpa, sabe que os jogadores têm. Mas assim, jogar profissional exige uma tarimba muito maior. São poucos que entram e resolvem. Tô falando de jogar bem, né? Nos outros jogos, eles entravam numa fogueira. Hoje o time está bem mais leve, a fase muito melhor, deveriam render. Isso, para mim, deve-se a alguma coisa psicológica que existe. Porque se os meninos são bons tecnicamente, tem a confiança do treinador, que treinavam eles há pouco tempo, há poucos dias atrás, e tenho certeza que o treinador dá moral e conversa com eles sobre isso, não tem outra explicação. Para mim, deve ser psicológico. Ô, Peck, é por isso que eu falo. Bufa, medroso. Porque bola, em nenhum momento eu disse a ninguém aqui, inclusive eu falei que vi partida de
Eduardo na base sensacionais. Juan, eu não vou dizer a você que eu vi 1, 2 partidas muito boas. Mas o caso da pergunta, Rodrigão, desculpe estar falando aqui, que eu venho batendo nesse tema há muito tempo também, dessa base bufona, né? Beleza, quando o time tava mal, eu defendi os caras, pô, vai botar os caras para poder resolver o problema? Não tem condições. Nenhuma base resolve o problema de ninguém. A base entra no momento bom, não no momento ruim. Mas não adianta no Vitória. Eu não estou falando, vou deixar bem claro, não estou falando do jogo de ontem. Estou falando de todos os jogos. Discutimos no último podcast por que ele não botou Eduardo no jogo do Paraná. Tá aí a explicação por que ele não botou Eduardo. Né? Porque não rende, velho. Pode botar ganhando, pode botar perdendo, pode botar dentro de casa. Gente, eu quero saber um jogador da base que entra e dá conta do recado, tanto com pressão como sem pressão. Porque eles têm 19 anos, velho. 19 anos já faz coisa pra caramba, velho. Já faz muita coisa. No Vitória, os meninos, sabe o que é o negócio de Vitória? Se acha demais. Jogador da base do Vitória se acha demais. E não joga nada. Na hora do bicho pegar, de mostrar que é homem, como eu falei, Peck, bota a fralda. Valeu aí, Rubinho Rubigol, dando a sua opinião aí, sempre incisiva, sempre contundente. E eu tô com você, viu, Rubinho? Acho que a base não corresponde no profissional. O que eles fazem na divisão de base, eles não conseguem fazer no profissional. Isso é um fato incontroverso não, né? Porque o Rodrigão discordou aí. Ele acha que existe algum tipo de problema psicológico. O Rodrigo Maroto também disse que tem um adendo aí sobre esse tema. Vamos dar a palavra a ele. A bola tá com você, Rodrigo Maroto. Que é o seguinte, eu acho que inclusive até o Rodrigão concorda nas coisas que eu vou dizer aqui agora, que é o seguinte, existem duas coisas. Realmente, é incontroverso sim que os jogadores que têm entrado não têm rendido, tá? Mas eu acho que muito mais importante do que a pergunta se eles rendem ou não é o porquê que isso acontece, tá? E eu trago, pra mim, são duas coisas. Eu acho que a explicação não é muito difícil não, sendo bem sincero com você. São duas coisas, contexto e transição. Primeiramente, com exceção, vamos tirar aqui as exceções, porque senão você pode me trazer, mas Rodrigo no Santos, quando subiu, já brocava. Neymar, Vinícius Júnior, ou então outros aqui no próprio Vitória que já subiram bem. Isso são exceções, tá? O que acontece? O que é a base? Primeira coisa, transição. Normalmente, certo? Isso para jogadores médios, e no momento eu não vejo no Vitória nenhum desses jogadores aí como pontos fora da curva. A transição é feita de forma muito lenta. O cara faz o sub-17, se destaca, sobe, faz o sub-20 completo, tá? Sobe, treina com os profissionais. Aí no campeonato estadual, o cara vai ganhando ali uma oportunidade, tem que poupar um jogador, ele entra. O cara passa 1, 2, 3 anos nessa situação, até que ele se demonstrar o valor, ele começa a jogar regularmente. E aqui eu vou logo fazer uma pergunta. Quem é o melhor jogador do Vitória no ano? Ronaldo. Isso para mim também é fato incontroverso. E Ronaldo é um jogador da nossa divisão de base, e que há quantos anos que ele tá aí com a gente? Ele tá subindo, ele teve a oportunidade, foi mal, saiu, ficou um tempo guardado, certo? Retornou. Então ele conseguiu ser aproveitado em uma transição lenta, tá? Para mim esse é o normal. Agora, isso eu estou falando de transição. E agora vamos falar de contexto, de como esses jogadores são utilizados. Em um time que quer desenvolver jogadores, o jogador de divisão de base nunca é colocado porque não tem outro, e sim porque ele está se destacando. E no Vitória, nos últimos anos, um time em crise, um time que tem elencos, no mínimo, para dizer assim, rasos, ou seja, a gente não tem pelo menos reservas de qualidade, muitas vezes não tem nem titular de qualidade. O jovem da divisão de base tem sido utilizado por necessidade, e no momento em que ele entra como necessidade, você pode ou não pegar um jogador pronto. Vamos lá, se você chega em casa e vai fazer um jantar, se você tá sem fome, você faz o quê? Vou aqui vou pedir um delivery, ou então vou aqui cozinhar uma coisa bem legal para ficar bem gostoso. Mas se você chega morrendo de fome, você vai pegar aquilo que tá aí disponível, um biscoito, uma coisa na geladeira, esquentar e comer, não é o ideal. Então, para mim, é exatamente isso. O Vitória utiliza os jogadores porque precisa, e não porque eles estão se destacando. O Rodrigo Maroto trazendo o contraponto aí, e respondendo o questionamento do motivo dessa divisão de base. Então aí fica o Álvaro Rodrigão, ele trouxe aí um motivo, talvez o fator psicológico esteja prejudicando,
Já o Rodrigo Maroto acha que é a questão da transição. Então são dois motivos aí que minha bancada traz para você, torcedor. Tema muito bacana mesmo. A divisão de base é outro tema que rende muito assunto. Então a gente puxou aí dois temas que rendem muito assunto, viu? E por isso a gente se estendeu mais aqui. Mas acho que assim a gente completa o que rolou no jogo. E aí eu vou trazer para minha bancada esse tema. Antes de trazer para minha bancada esse tema, eu tenho só para vocês entenderem aqui o que tem sido o Léo Ceará. A média dele em campeonatos nacionais, em 100 jogos, é uma média de 0,41 gols por jogo. Uma grande média para campeonatos nacionais. Já na Série B, a média de Léo sobe, vai para 0,5 de média na Série B em 52 jogos. E a média nessa temporada também está em 0,5. 33 jogos, ele tem a média de gols de 0,5. Então esse é o centroavante, né, que tem sido aí a questão também muito debatida no Vitória. Vem crescendo claramente. Eu quero saber primeiro, vou chamar o bem informado, o Álvaro Rodrigão, para me responder uma pergunta que muito torcedor não sabe. Então, quero perguntar o seguinte: como é que está, Álvaro Rodrigo, essa situação contratual aí do Léo Ceará? O torcedor quer saber. Tem muito torcedor que está aí, pô, meu Deus, esse cara é nosso, não é? Vai estar com a gente ano que vem, não vai? Álvaro Rodrigo, bem informado, vai trazer para você, torcedor, como é que está a atual situação contratual de Léo Ceará. Depois volta para mim que eu tenho uma pergunta aí para fazer para a bancada. Beleza, Peck. Léo Ceará, ele tem contrato com Vitória, foi estendido esse contrato até o final da Série B, né? Porque antigamente era até o final, 31 de dezembro, né? Mas como teve a extensão da Série B, esse contrato também se prorrogou. E a gente lembra, né, que de toda aquela negociação que Léo Ceará não queria e que o Vitória queria e ficou aquele imbróglio. E no final das contas, o que ficou decidido o Vitória vai ficar com 30% dos direitos econômicos do jogador numa futura venda, não agora. Vamos dizer, acabou o contrato do Campeonato Brasileiro e o Vitória e ele saiu para algum time. O Vitória não ganhará nada sobre essa venda. Aí vamos dizer que ele foi vendido para o Flamengo e o Flamengo comprou, o Vitória não ganhou nada e ele futuramente, daqui a 2 anos, foi vendido para o Manchester City. Aí o Vitória, sim, terá 30% dos valores. Olha só aí, você que não sabia, torcedor, cola com o bem informado, que ele tem informação o tempo todo, nos trazendo aí como é que anda a situação contratual do Léo Ceará, ao mesmo tempo que nos dá uma certa frustração de saber que perderemos esse jogador para o ano que vem, nos dá um alento em saber que temos direito sobre ele, vai que ele rende aí em outro time, e de Série A, inclusive. E aí vem a minha pergunta para a bancada. Bate bola, aquele rapidinho que o torcedor rubro-negro já conhece aqui do podcast Barradão Raiz. Qualifique o Léo Ceará, minha bancada. Eu quero que vocês qualifiquem tanto para a Série B como um eventual vitória na Série A. O Léo Ceará para a Série B é ruim, ok, ou seja, nota ali mediano, bom ou ótimo? E aproveitando essa mesma pergunta, para a Série A, vamos supor que o Vitória vá para a Série A. O Léo Ceará é um jogador ruim, ok, bom ou ótimo? Então fica a pergunta. Para a Série B e para a Série A, qualifique Léo Ceará. Quero começar com Lucas Pitombo Índio, que começou falando aqui no programa. Lucas Pitombo Índio, nem melhor nem pior, vai qualificar agora o que ele acha de Léo Ceará. E você de casa já fica pensando também na sua resposta. Venha de lá, Lucas Pitombo Índio, qualifique aí Série A e na Série B. Fala, Peck. Vamos lá. Léo Ceará para a Série B. Ele é um grande jogador. Ele é muito bom. Os números deles comprovam isso, né? É o vice-artilheiro atualmente. E ainda não era o batedor de pênalti oficial, né? Tinha muitos pênaltis que foram batidos por Carleto. Então, para a Série B, ele é muito bom. Ele fica entre os melhores do campeonato. Na Série A, é um jogador para compor elenco. Ele é novo, pode ser que melhore, mas eu não coloco ele entre os destaques de um campeonato tão forte como o da Série A. Tendo em vista que a gente tem Pedro, a gente tem Gabigol, a gente tem quase todos os times matador, o próprio Guerreiro, que agora não está, né? No Santos a gente também... Hoje não, né? Que o Santos está meio que sem centroavante. Enfim, na Série A, para compor elenco. Valeu, Lucas Pitombo. Olha aí o primeiro voto. Léo Ceará, muito bom para a Série B. E regular para a Série A seria o voto do Lucas Pitombo. Vou chamar agora o Rodrigo Maroto para ele dar a opinião dele sobre o Léo Ceará. E você de casa já tem a sua? Vem de lá, Rodrigo Maroto. Para mim é mais ou menos essa mesma linha aí. Ele é ótimo para o nível da Série B.
E na Série A eu acho que ele seria titular em times fracos e reserva em times médios. Então seria regular. Valeu, Rodrigo Maroto. Quero saber a análise do Rubinho Rubigol. E aí, Rubinho, Léo Ceará no seu time, na Série B e na Série A, o que é que você acha? A Série A, pra mim, ele tá entre os melhores. Entre os 5 melhores aí da Série A. Da Série B, perdão. Série B, perdão, desculpe. Na Série B, pra mim, ele tá entre os 5 melhores. Né? Centroavante raçudo. A cara da Série B, ele. Ele nunca jogaria a Série A. Sempre jogaria a Série B. Né? Que aí se destacaria sempre. Série A, não. Série A, o estilo de jogo dele não cabe na Série A. Né? Se ele for pra Série A, ele vai ser mais um. E ele vai ser reserva. Quiçá, nem no banco ele vai. Boa! Rubinho Rubigol, incisivo. Dando uma dica aí pro Léo Ceará. Uma consultoria gratuita de carreira. Realmente, eu achei engraçado, mas você fundamentou muito bem. E, de fato, eu também concordo com você. Talvez o Léo Ceará seria aí um jogador apagadíssimo para a Série A, porque ficaria ou na reserva de um time maior, de expressão maior, ou seria aí um jogador que receberia poucas bolas na série A, né? Então, porque jogaria em time de menor expressão. Muito bom, viu, Rubinho? Muito bom. Eu dei risada aqui, porque realmente parece, né? Soa estranho a gente falar com o jogador, não, fique no lugar que pior e não vá para o lugar melhor. Soa estranho, por isso eu ri. Mas, de fato, você falou muito bem e bem fundamentado, como sempre, né? Minha bancada sempre bem fundamentada. Quero saber aqui a opinião. Lucas Pitombo, ainda quer falar sobre o Ceará? Rapidinho, coisa rápida mesmo, pra gente não alongar muito. Vamos fazer só um bate-bola pequeno. Vocês aí preferem Léo Ceará ou Pedro Raul ou Matheus Babi, Botafogo? Eu digo logo por mim. Eu prefiro Pedro Raul, depois Léo Ceará e depois Babi. Rubinho, minha sequência é a mesma aí. Pedro Raul, Léo Ceará e Babi. Apesar de os 3 para a Série A são fraquíssimos. Por isso que o Botafogo está na situação que está. Aí, na minha opinião, Léo Ceará primeiro, Pedro Raul e Matheus Babi. É uma boa pergunta aí do Lucas Pitombo Índio, para a gente tentar ali fazer uma contextualização do que seria Léo Ceará na Série A. Eu respondo aí também, eu acho que o Léo Ceará e o Pedro Raul se equivalem ali, e o Babi, eu acho que tem potencial, ele tem um estilo diferente de jogo, mas não acho que estaria à frente deles não. Valeu, Lucas Pitombo Índio, vou já passar para o Álvaro Rodrigo. Qual é a sua opinião aí sobre o Léo Ceará, Álvaro Rodrigo? Complemente aí, o que é que você pensa sobre o Léo Ceará para a Série A e para a Série B? Léo Ceará, para mim, titular da Série B em qualquer time que tem aí da Série B. E na Série A, se ele pegar um time que subiu recém da B para A, joga fácil. Agora, se você pegar um escalão aí dos 8 times do Brasileirão, não vai jogar nunca. É isso mesmo. Então você vê, torcedor, que a bancada está mais ou menos uniforme aí no pensamento de que Léo Ceará é sim um grande jogador para a Série B e que talvez ainda não esteja totalmente pronto para a Série A. O Léo Ceará é jovem, como bem citado aí pelo Rodrigo, e tem potencial para ser bom ainda, mas nesse momento não sei se seria o ideal. Vamos lá, valeu. Léo Ceará aí, fica aí a dica pro Léo Ceará, continua na Série B por enquanto, meu amigo, faz seu nome e de repente você consegue um contrato melhor lá na frente. Vamos agora fazer o seguinte, eu tenho uma pergunta rápida também para a bancada, o programa está se estendendo, mas eu quero também um bate-bola bem rapidinho, que é o seguinte, uns números aqui que me passaram, a produção me passou, que eu acho bem interessante de trazer para o torcedor. Com o Rodrigo Chagas, o Vitória tem 3 jogos. Tomou gol em todos os 3 jogos, certo? Antes dele, o Vitória tinha tomado apenas 1 gol nos últimos 5 jogos. Em contrapartida, Rodrigo Chagas o time dele fez 8 gols nos últimos 3 jogos, dá uma média de mais de 2 gols por partida. Então você vê aí talvez uma deficiência defensiva no time dele e uma produtividade boa no ataque, na parte ofensiva. E aí eu quero saber da minha bancada, rapidamente, começar com o Lucas Pitombo. Você acha, Lucas Pitombo, que esses números aí são mera coincidência, o recorte é muito pequeno, ou você acha que já é o trabalho do Rodrigo Chagas, um time mais propenso a ser fazedor de gols e descuidado na defesa? Lucas Pitombo começando. Bora, Pequinho. Eu acho que é um corte pequeno ainda, eu acho que é mera coincidência mesmo. Eu não vejo assim uma mudança drástica de esquema tático, uma mudança drástica de postura. Eu acho que o que o Rodrigo trouxe para o Vitória foi aquela mudança de postura, aquela vontade e aquela parte ofensiva mais ajustada. Mas a parte defensiva, eu acho que é mera coincidência mesmo, viu?
Aí a opinião. Vamos saber do Rodrigo Maroto, o que é que ele acha? Com você a bola. Eu acho que tem a ver sim com o Rodrigo Chagas. Ele, para mim, a principal mudança que ele fez com relação à movimentação dos jogadores foi uma certa liberdade de aproximação, né, dos dois volantes que jogam meio que como meias, né, box to box, que é Lucas Cândido e Friso, outros jogos Friso e Neto. Eles encostam muito lá em cima e o Vitória acaba conseguindo criar mais, gera mais chances de gol, mas ao mesmo tempo também causa um distanciamento maior entre as linhas, que o próprio Rodrigo já falou em entrevista, falou inclusive nessa última entrevista, que fez as substituições para tentar consertar isso, que o pessoal estava cansado, não estava conseguindo voltar para fechar. Então existe um desgaste físico maior nessa formação, a gente consegue fazer mais gols, mas também sofre mais gols. Aí, boa contraponto, então já temos aí opiniões divergentes. Lucas Pitombo acha mera coincidência, Rodrigo Maroto acha que já é o Rodrigo Chagas. Vamos saber do Álvaro Rodrigão, o que é que ele pensa sobre esse assunto. É o Rodrigo Chagas ou é só coincidência? O time tomar mais gols e fazer mais gols? Não acho só coincidência não, viu, Pequinho? Rodrigo foi perfeito aí na explanação dele. E eu trago também um ponto estatístico. No Campeonato Brasileiro Sub-20, o Vitória levou 22 gols e fez 21. Né? Então tem muito a ver com esse estilo de jogo do Rodrigo aí. Olha só, sempre bem informado, sempre trazendo aí para vocês, torcedor, esse dado estatístico faz a gente entender, talvez, esse recorte pequeno ainda, mas eu quero saber do incisivo, quero que ele complemente aí esse assunto. Você acha que é incisivo? É o Rodrigo Chagas que vem tomando gols e fazendo mais gols ou não? É só coincidência? Rapaz, que comentário de Rodrigo Maroto sensacional que ele falou aí, viu, Pequinho? A partir do momento que ele deu mais liberdade ao time, você se desgasta mais fisicamente, isso é óbvio. Parabéns, Rodrigo. Concordo com você perfeitamente. Rodrigo Chagas, com certeza, Peck. Acho que a postura do Vitória é muito mais de propor o jogo hoje em dia. O Vitória não propôs, não ia para cima dos adversários, hoje ele vai, né? E com isso você cansa mais os jogadores. E a entrevista dele ontem foi bem clara, falando o quê? Ele está procurando um equilíbrio, né, das linhas. E ontem, a partir dos 60, 65 minutos, ele viu que esse equilíbrio foi perdendo, por isso que ele fez as alterações. E não deram certo, né? Mas, para mim, é Rodrigo, Peck. Tanto a parte ofensiva na qualidade, como a parte defensiva no cansaço, na desatenção, né? Porque a desatenção normalmente é um cansaço mesmo. O físico e o psicológico não entram em contato perfeito. Então, com certeza, para mim, é o Rodrigo, sim, Peck. Valeu aí. Só valeu, rapidinho, incisivo. Só para poder complementar aí, lembrando que Rodrigo não fez um treinamento, né, com Vitória. O Vitória está jogando, viajando, regenerativo, concentrando. Então, é complicado, né? É complicado. Olha só, aí boa complementação. Então, tá só nas ideias dele por enquanto, tá só nas palavras, na forma de ele arrumar ali, sem fazer o treinamento. Mas eu concordo com minha bancada, viu? Foi 3-1 aí a bancada achando que já é o Rodrigo, eu também acho. Tanto para a parte positiva de achar que o time tem sido mais incisivo mesmo, sem sombra de dúvida, o Vitória ataca muito mais, o Vitória parece que cria chance mais vertical, isso para mim é o Rodrigo, que já dá essa liberdade, como o Maroto falou, já dá essa liberdade para os laterais avançarem mais, para os volantes, o Lucas Cândido tem pisado na área muito mais, isso é o Rodrigo Chagas, e consequentemente o time faz mais gols, e acho também que é culpa dele, o time tá tomando muitos gols. Temos que corrigir isso aí, viu, Rodrigo Chagas? Primeira vez que o Vitória toma 3 gols, no Barradão, na Série B, então, e tomamos gols também de Paraná e CRB, então acho que tem que ajeitar esse problema defensivo aí, e já é sim o Rodrigo Chagas, na minha opinião. Então a bancada fecha com 4-1 nesse tema. Bacana, viu? Torcedor, o programa ficou longo até então, mas porque tem muito assunto, muito tema bacana aí, a gente vai debatendo, minha bancada sempre tem comentários sempre fundamentados, e às vezes fica mais esticado, mas cola com a gente que ainda tem o bloco 2, hein? O bloco 2 vamos falar dos troféus pra gente encerrar aqui. Vamos pro troféu, então? Chama no troféu aí, produção. Olha só, vamos lá. Esse último bloco do programa é falar dos troféus. Eu quero começar com o troféu de Peixe Pequeno. Vamos começar com o Peixe Pequeno.
Tá dentro d'água esperando um peixe grande. Tardinha não. Tardinha vai deixar. Sai daí, minha filha. Sai daí, deixa o grandão que vem lá pegar. Para saber se há aí algum jogador que destoou dos demais. Na verdade, é isso aí, produção, pronto. Vamos pro peixe pequeno, vamos começar. Quero começar agora com o Álvaro Rodrigão, quem tem sido o último aqui, vou trazer ele agora para ser o primeiro no voto. Comece seu voto aí. Quem é o seu troféu peixe pequeno, Álvaro Rodrigão? Sem dúvida nenhuma, Pequinho. Rafael Carioca, totalmente disperso, né? Totalmente diferente do que foi no último jogo dele, né? O penúltimo, o antepenúltimo jogo do Vitória, né? Que foi o destaque aqui. Hoje meu voto vai para ele. Falhou no primeiro gol e eu acho que aquele gol ali deu uma desequilibrada total no time que fez o time levar a virada. Rafael Carioca. Fundamentado o voto aí do Álvaro Rodrigão. Quero saber agora do Rubinho Rubigol. Qual o seu voto para o troféu peixe pequeno? Concordo 100% com o Álvaro Rodrigo aí. O Rafael Carioca é uma pena. Não que ele fez uma partida muito ruim. Não vou falar isso para vocês. Né? Mas ele falhou no lance capital do jogo. Um jogo controlado. E ele falhou um lance besta, né? E ele falhou e acabou ocasionando isso e deu aquele apagão no Vitória que causou a derrota. Então, para mim, meu troféu peixe pequeno é Rafael Carioca. Valeu, incisivo. Vamos saber agora do Rodrigo Maroto. O que é que ele pensa do peixe pequeno? Quem é o seu troféu, Rodrigo Maroto? Praticamente não tenho nada a adicionar. Meu voto também vai para Rafael Carioca. Só quero fazer aqui a comparação com o último jogo dele mesmo. Eu dei a ele o troféu de destaque porque eu falei que ele estava ligado no jogo. Ele fez um gol que ele estava muito ligado e conseguiu pegar o rebote de Lucas Cândido. E naquele lance ele demonstrou estar desligado. O cara passou, ele não acompanhou antes de sofrer o gol. Meu voto vai para ele, Rafael Carioca. 3 votos pro Rafael Carioca. Quero saber o que é que Lucas Pitombo pensa. Qual é o seu voto do troféu peixe pequeno? Rafael Carioca. Tomou a bola nas costas no momento que não poderia tomar. O jogo estava meio que controlado, a gente ganhando. E acabou com essa bola nas costas, ocasionando o segundo gol, o gol de empate do Confiança. Aí a bancada, 4 votos no Rafael Carioca. Quero fazer só 2 comentários. O primeiro é que o futebol é muito dinâmico, né, torcedor? Essa expressão é muito usada para o futebol e, de fato, o Rafael Carioca é a prova disso. Há 2 rodadas atrás ganhou aqui com a gente o troféu destaque, como bem falado pelo Maroto e pelo Álvaro Rodrigo. E agora está recebendo aqui da minha bancada o troféu peixe pequeno. E segunda coisa é o seguinte, eu acho que também concordo com a minha bancada, foi péssimo. A partida dele, ao contrário do que o Rubinho falou aí, para mim ele foi péssimo o jogo inteiro, não foi só esse lance não. O Rafael Carioca errou muito passe, não acertou cruzamento, totalmente ao contrário da partida contra o CRB. Então fica registrado aí o voto dele. E quero dar um voto aqui, que pode ser até um voto polêmico, a torcida não gosta de eleger culpados na base, mas quero votar também no Juan Nascimento, viu? O Juan Nascimento só tem entrado, não acrescenta absolutamente nada. Ontem entrou, teve chance de levar o time para cima e não faz nada. Fica aí o Juan Nascimento. Vamos nessa. Mas o troféu peixe pequeno, a minha bancada, unanimemente aqui na bancada, fica para o Rafael Carioca como o troféu peixe pequeno. Melhora, meu filho! Vamos saber aqui a galera, viu? O voto da galera, será que está de acordo com a minha bancada? Vamos lá, vamos começar. O Emílio Dom votou no Rafael Carioca, ainda acrescenta no 03, sempre com a gente, um grande abraço, Rafael Carioca. E aqui o Neto Ferreira, sempre com a gente, grande abraço, Neto. Olha só, ele faz um comentário aqui, um protesto, e vem lá, vem quente para cima do Rodrigo. Letras garrafais aqui, caixa alta. Tinha necessidade de trocar tudo de vez? Aí, segundo ele, a ideia foi boa, jogar no contra-ataque, mas tudo de vez não influenciou diretamente, mas o jogo estava controlado. Se não foi azar, coloco na conta do Rodrigo Chagas. Tá vendo aí? O torcedor tá pirado aí, dividido com o Rodrigo Chagas, se foi culpa dele ou não. Valeu, Neto, registrado seu voto. Então, pela bancada também, pela voto da galera, também fica sendo o Rafael Carioca aí, o mais votado. Valeu aí, galera. Vamos agora para o troféu destaque Barradão Raiz. Vamos ver aqui o que é que minha bancada pensa. Começar também com o Álvaro Rodrigo. Rodrigão, qual é o seu voto, o troféu destaque aí, Rodrigão? Meu voto vai para Léo Ceará, com menção honrosa para Friso. Bom voto. Quero saber agora o que é que pensa o Rubinho Rubigol. Meu voto vai para Vico. Jogou muita bola mesmo. Agora as menções honrosas para Léo Ceará. E para um jogador que a rede social tá batendo muito, não estou entendendo. Lutou, tomou bola, correu, fez passe, que é o Fernando Neto.
Não entendi o porquê da galera na rede social tá nessa pegada com o Fernando Neto. Né? Para mim, ele fez uma boa partida, né? Mas, com certeza, para mim, o destaque foi Vico. Lutou, brigou, fez tudo os 90 minutos. Meu voto é de Vico. Apesar que o Ceará fez 2 gols, mas para mim, meu voto é de Vico. Você fala assim, Rubinho, você tá sendo incoerente, o cara fez 2 gols, papapá. Para mim, meu voto é de Vico. Olha aí, o voto do Rubigol Vico, primeiro voto. O Léo Ceará, um voto. O Rubigol menciona aí o Fernando Neto. De fato, citar aqui alguns nomes, o nosso amigo, o nosso advogado aí, Danilo Dias, rubro-negro, falou que o Fernando Neto foi muito mal. O Felipe Monteiro também cita o Fernando Neto como muito mal. O Leonardo Santiago no Twitter também não gostou de Fernando Neto. Enfim, a torcida realmente não gostou de Fernando Neto. Eu discordo. Eu acho que o Fernando Neto fez uma boa partida, nada assim excepcional, mas fez uma boa partida sim. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com o voto troféu de destaque. Quero saber a opinião do Rodrigo Maroto. Qual é o seu troféu de destaque? Meu voto é para Léo Ceará. Matou quando tinha que matar, fez a parte dele, brigou, foi substituído, cansado ou machucado, não sei, ficou até preocupado com isso. Mas fez a parte dele e com louvor. Léo Ceará. Segundo voto para Léo Ceará, um voto para Vico. Quero saber nem melhor nem pior, apenas diferente. Qual o seu voto? Meu voto é Léo Ceará. Vitória fez 2 gols, os 2 gols dele. E quanta incoerência, né, rapaz? Do colega aí do Incisivo, em falar de Vico. Jogou bem, mas não tem outro voto que não seja Léo Ceará numa partida dessa. Aí, Pequinho, eu tenho direito de resposta, viu? Então é o seguinte, então vai ser dada a palavra a você, direito de resposta. Primeiro, rapidamente, o voto é de cada um. Eu não analiso o resultado como determinados colegas aqui do grupo. Se o jogo foi 1-0, foi melhor porque deu 1-0. Se o jogo foi 2-2, o jogo foi igual porque foi 2-2. Não, eu não analiso assim. Na minha opinião, o que mais rendeu no jogo foi Vico. Agora, Léo Ceará, por ser o centroavante, a obrigação do centroavante é fazer gol. E ele fez gol e está fazendo muito, muito positivamente. Mas para mim, quem fez o Vitória jogar foi Vico. Beleza, também é isso aí. O voto é de cada um e a subjetividade fica aí, mas a crítica também pode ser feita. Então foi dada a palavra para o Rubigol se defender. Está defendido o voto no Vico. E quem vence aqui, eu também voto no Léo Ceará. Eu acho que o Léo Ceará realmente não temos o que dizer. Recebeu 2 bolas, fez 2 gols. E não tem como ser, na minha opinião, não tem como o voto não ser dele. Fica então o troféu de destaque Barradão aí para o Léo Ceará. Parabéns, meu querido! Vamos ouvir aqui o voto da galera para saber se a galera tá com a bancada aqui. Vamos lá. Começando. Ale Miranda, sempre com a gente. Grande Alexandre Miranda. Léo Ceará. O Tony, 1403, que é o nosso Anthony, também votou no Léo Ceará. Ranieri, Léo Ceará. O Radson Chagas, Léo Ceará. O Felipe Santana, Léo Ceará. O Neto Ferreira, Léo Ceará. Consultoria, olha aí, um voto diferente agora. O Wallace, pela raça demonstrada ao final do jogo. Capitão, querendo vencer, contagia os companheiros. Olha aí, registrado. O Job, 120973, sempre com a gente, é o Job Rezende. O Wallace e Léo Ceará. O Rock Shitsu 03, votou também Léo Ceará. Tem mais, viu? O Carlos Souza, o nosso querido Rodrigo, pecou pela inexperiência como treinador. Substituições equivocadas, desarticulou o meio-campo do time, principalmente com a saída de Cândido e Thiago Lopes. Espero que pense melhor na hora de mudar. Valeu, Carlos Souza, fica registrado seu voto, mas aqui é o troféu destaque, viu? O troféu Peixe Pequeno é em outra página. Vamos nessa. Então, valeu. Valeu, galera. Fica aqui, Léo Ceará, praticamente unanimidade também na galera, no voto da galera. Parabéns, Léo Ceará, merece muito. Então, encerramos assim o bloco dos troféus. Programa extenso. Valeu, galera. Um grande abraço para todos. O programa Podcast Barradão Raiz agradece a sua audiência, você que ficou com a gente até agora. Eu peço só para vocês que quem não se inscreveu ainda, vai lá no YouTube, se inscreve, comenta aqui o que você achou no programa. Foram muitos temas debatidos, dê sua opinião. A gente gosta muito de saber que você está nos ouvindo e está interagindo com a gente. Beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, confiem no Vitória e sempre vamos nessa. Vamos nele.